Estou preparando uma matéria aqui. Na semana passada a gente falou, deu muita repercussão, inclusive, né, do que está acontecendo em relação ao PIX, né? Ao PIX, os ataques do Trump coordenando ali uma ofensiva que não é exatamente do Trump. A gente mostrou aqui que tem a ver com Visa, com Mastercard, com a American Express, que fazem parte do sistema financeiro internacional. Tem a ver com Big Techs, WhatsApp Pay, né? Mas olha, gente, tem uma má notícia para os banqueiros internacionais e também para as Big Techs, viu? Deve chegar aí nas próximas semanas no Brasil. Deixa eu pegar certinho a informação aqui que eu tenho. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma matéria lá na Fórum para vocês terem mais detalhes disso, mas já está em articulação a chegada no Brasil de um sistema de pagamento de cartão de crédito que é o maior do mundo através de cartão de crédito e que, me disseram, não tem juros tão extorsivos. Sabe qual que é esse? Union Pay. Union Pay é a maior operadora de cartões de crédito do mundo e é da China. Quem está trazendo isso para o Brasil é o professor José Cobori, que é um economista, que, aliás, tem uma visão muito interessante sobre a economia, né? Ele antecipou isso lá para o Luiz Nassif, mas ele está no conselho de uma fintech chamada Left, né? Liberdade Econômica em Fintech. Não tem nada a ver com esquerda, não, viu? É Left, chama a empresa, né? Mas é Liberdade Econômica em Fintech, viu? Não é Left de esquerda, não. Mas, enfim, tá vendo essa articulação para trazer a Union Pay com banco, maquininha, sistema de pagamento, cartão de crédito, que assumiria aí, em parte, o sistema de pagamento dos cartões de crédito dos grandes bancos ocidentais transnacionais. Então, isso, gente, vai cair como uma bomba. Por qual motivo? Porque a gente vai ver, viu, Eduardo Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes vai poder continuar tendo cartão de crédito, ou mesmo com a lei maquinística, o Barroso também. Então, essa articulação da ultradireita com os banqueiros transnacionais está caindo por terra. E é muito por isso que a gente vê essa reação, né? Essa reação tresloucada do Trump com o PIX, com o sistema de pagamento. Essa história de defender o Bolsonaro, tá certo que existe todo um plano, a gente sabe, de expansão e de manutenção no poder, ou de alguma forma colocar as pessoas da ultradireita extremista, esse neofascismo no poder. Mas tem muito mais a ver com o incômodo que os BRICS estão causando aos financistas internacionais. Só que agora, imagina, chegando no Brasil, Union Pay, que é a alternativa aos cartões de crédito dos Estados Unidos, dos bancos transnacionais. Então, isso vai cair que nem uma bomba nas próximas semanas. Isso deve ser formalizado e deve ser anunciado oficialmente aí, justamente em meio aí a tentativa, né, essa guerra comercial desencadeada pelo Trump ao Brasil e ao governo Lula, viu, gente? Ô, Plínio, eu queria aproveitar que você falou de sistema financeiro. Você consegue segurar mais 2 minutinhos aqui com a gente? Que eu queria repercutir essa notícia com você também, que tem a ver com o mercado financeiro, e eu acho importantíssimo a gente falar disso. Eu dei no final de semana essa matéria, que é como Eduardo Bolsonaro pode estar por trás de um crime financeiro, que foi essa manipulação bilionária do dólar, horas antes do anúncio do tarifaço do Trump, né? O que aconteceu? A Advocacia Geral da União entrou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal, acionou também órgãos monetários para que seja aberta aí uma investigação
que identifique quem foram os agentes do mercado financeiro no Brasil que lucraram com o tarifaço do Trump. Isso porque a Fórum já tinha dado o Spencer Hackman, que é da gestora norte-americana Tulo Capital, identificou na semana passada, antes do tarifaço do Trump, transações entre 3 bilhões e 4 bilhões de dólares que foram realizadas cerca de 2 horas antes do anúncio da tarifa. E aí, depois, esses dólares foram adquiridos, né, antes da tarifa e depois revendidos com lucro bilionário, aí acompanhando este movimento da desvalorização do real logo após o anúncio do tarifaço. Ou seja, teve informação privilegiada vazada, teve agente do mercado financeiro que estava sabendo que Trump anunciaria essas tarifas de 50%. Então foi lá, comprou dólar, na sequência vendeu e ganhou dinheiro pra caramba. Né, pra caramba. Teve gente lucrando com o anúncio do tarifaço. E agora a AGU pede essa investigação, né, porque ela chama isso de crime financeiro, de fato, foi utilizada informação privilegiada, que no mercado financeiro é chamada de insider trading, né, e esse pedido foi anexado ao inquérito, esse pedido de investigação, ao inquérito que já apura as ações do Eduardo Bolsonaro para coagir o judiciário brasileiro. E no comunicado em que a AGU pede essa investigação, ela faz uma associação direta entre a atuação do Eduardo Bolsonaro e esse movimento de manipulação do dólar. Veja um trecho dessa manifestação da AGU. Ela diz o seguinte, abre aspas, a AGU enfatiza que o inquérito instaurado a pedido da PGR para apurar a conduta delitiva do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro decorre do uso de instrumentos comerciais internacionais como mecanismo de coação premeditada contra a justiça brasileira. Né? E aí, o documento fala aí que Eduardo Bolsonaro atua para criar uma grave crise econômica para o Brasil, para gerar uma pressão política e social no poder judiciário e impactar as relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, o que a AGU quer é descobrir quem lucrou com essa operação, que possivelmente foi feita a partir de informação privilegiada, e onde entra Eduardo Bolsonaro nessa história, né? Ele pode ter sido o pivô dessa operação financeira, não que ele tenha ganhado dinheiro, mas a partir de informações que podem ter sido obtidas com o Eduardo, com interlocutores do Eduardo Bolsonaro, ou mesmo que se beneficiaram das articulações do Eduardo Bolsonaro para que o Trump impusesse tarifas ao Brasil, a ideia é descobrir quem que se beneficiou disso, e Eduardo Bolsonaro pode vir a ser responsabilizado, porque a atuação dele nos Estados Unidos visa também gerar uma crise econômica que faça pressão sobre o judiciário e o governo brasileiro. Né? Então, vocês percebem que nessa atuação do Eduardo Bolsonaro, você sempre tem o braço financeiro, econômico dessa trama toda, né? Tem o Pix virando alvo da investigação comercial dos Estados Unidos, né? Aí tem a questão das tarifas, que é economia, né? É sufocar financeiramente as empresas brasileiras, né? E poucas horas antes do anúncio do tarifaço, teve gente comprando e vendendo dólares a rodo, porque sabia o que ia acontecer, sabia que o real ia cair a partir do anúncio dessas tarifas, e a ideia agora é saber qual foi o papel de Eduardo Bolsonaro nesse crime financeiro. É gravíssimo, né, Plinos? É a face do mercado financeiro nesse golpe continuado, aí liderado pelo Eduardo Bolsonaro, né? Gente, isso mostra, assim, quando os neoliberais não conseguem, ou os liberais não conseguem avançar com a sua sanha sobre o poder público, sobre os recursos públicos, sobre os direitos, eles usam o fascismo, né? Isso é claro. Então, assim, a gente já vem denunciando aqui, e é interessante, né, Ivan, Mel, que os bolsonaristas falam muito que eles são contra o establishment. O que é o establishment? O establishment é justamente o sistema que é controlado pelo sistema financeiro, pela indústria de armas, né? Pelos grandes players transnacionais sobre as economias locais.
E isso se dá muito através da jogatina da Bolsa de Valores, do grande cassino que é a Bolsa de Valores ocidental, principalmente. Né? O que a gente viu nesse caso foi um movimento especulativo que é muito comum desses grandes ricaços do mundo fazerem, com informação privilegiada. Da mesma forma que o Paulo Guedes fazia aqui, com como é que ele chama lá do BTG? Me fugiu o nome dele agora, o pessoal vai lembrar daqui a pouquinho, né? Que dizia... André Esteves. André Esteves, que dizia que conversava com o Guedes, que inclusive é um dos fundadores do BTG, para antecipar decisões. Gente, isso é muito comum. E a ultradireita está com isso até, está envolvida nesse sistema. Como é que se financia, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, se financia através do sistema financeiro, é patrocinado, é um patrocínio Visa, Mastercard, né, que essas pessoas têm para conspirar contra os países, contra a economia local, contra propostas alternativas ao sistema financeiro hoje em dia, que não tem lastro, não tem lastro. Outra grande bolha que o Trump está querendo criar dentro do sistema financeiro de novo, criptomoedas, está querendo bombar de novo, que não tem lastro. Não tem lastro, gente. Essa é a grande questão. E esse movimento especulativo em cima do dólar mostra claramente que havia ali gente com informação privilegiada, que sabia o que ia acontecer. Então, a AGU faz bem em entrar com essa ação, porque aos poucos, acho que vai mostrando tudo esse grande conluio, esse grande conchavo do neofascismo com o sistema financeiro transnacional, viu, gente?